de moradas que não são suas. Eles é terrível e temível. Dele próprio procede seu direito e sua grandeza. Seus cavalos são mais ligeiros que as panteras, mais ágeis que os lobos da noite. Seus cavaleiros precipitam-se, eles vêm de longe e voam como águia que se atira sobre a presa. Todos correm para a violência, olhos fixos diante de si, amontoam cativos como grão de areias. Esse povo zomba dos reis, os príncipes são objeto de seus gracejos. Ele se ri de todas as fortalezas, levanta montões de terra e toma-as. Depois o furacão muda de rumo e passa. Pratica o mal ele, cuja Deus é a força. Não sois vós, Senhor, desde o princípio, ó meu Deus, o meu Senhor, o imortal? Senhor, vós destinastes este povo para fazer justiça. O rochedo vos o designastes para aplicar castigos. Vossos olhos são por demais puros para verem o mal. Não podeis contemplar o sofrimento. Porque olharíeis os ímpios e vós calaríeis, enquanto o malvado devora o justo? Tratareis os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm dono. Ele pesca todo com anzol, pega-os no covo e recolhe-os na rede, e com isso se alegra e exulta. Por isso oferece sacrifício à sua massa e queima perfume à sua rede, porque graças a elas teve pesca abundante e suculento manjar. Mas continuará ele a esvaziar sua rede e a degolar impiedosamente as nações. Vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor, o que Ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava-a em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ele se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará, mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, todos os profetas que estavam completando a antiga aliança, eles foram mobilizados para falar contra a situação, contra a corrupção da terra. Mas como os profetas poderiam vencer e convencer uma vasta situação que predominava e assolava a face da terra? Eles faziam o que nós estamos fazendo hoje. As estruturas que estão nos coordenando, ela é muito grande e muito competitiva. Os setores públicos hoje, eles conseguiram banir Deus das vidas deles e começaram a valorizar a iniquidade na terra, a valorizar um progresso tão desenfreado, onde valoriza uns
e menosprezam outros. Por uma simples taça, por uma simples competição, uma pessoa ganha suficientemente ao equivale para tratar 100 a 200 famílias. O que daria para tratar muito bem 200 famílias, uma só pessoa ganha, e estas 200 famílias perecem. Isto é o desajuste que o mundo ocasionaria nos tempos que nós estamos vivendo. Os profetas falavam o quê? Contra isto, mas reivindicava de Deus uma força que ela não intervisse por maneiras humanas, mas que viesse como uma força divina. Hoje nós vemos a terra sendo altamente agredida pelo desamor, altamente agredida pela separação, pela morte. São muito as organizações que se levantam para consumir e para produzir os lucros fora da ética estabelecida por Deus. Quem não trabalha, diz o Senhor, não deve comer. Diz o Senhor também: comerás o pão com o suor do vosso rosto. E para produzir assim, precisaria ter uma característica do Evangelho e de Cristo. Mas isto dá uma remuneração muito pequena, das quais o mundo criou uma ideologia, a ideologia do poder e do ter, do ser. Para tê-lo este desenvolvimento, eles buscam qualquer conhecimento, a qualquer custo, em qualquer lugar. Desde que os conhecimentos repercuta em lucro, a humanidade então investe no que dá lucro. E estas coisas seria uma lógica benéfica se elas estivessem dentro da ação e da determinação do Evangelho. Os abusos então entram e defasam a situação. A técnica entra com os seus projetos, que aparentemente são os melhores, os mais técnicos e os mais sofisticados, mas que nem sempre dão os resultados que se espera dentro das tecnologias em todos os setores, seja medicina, seja automobilística, seja em qualquer outro setores. Por quê? Porque a ideia é de produzir mais, a ideia é de crescer. Então, hoje, o que se fala é nas duas coisas que menos se fazem: na educação e na saúde. Porque estes dois sistemas é que vai depreciar toda uma estrutura humana. A educação e a saúde, na verdade, seria a estrutura do homem. Mas desde que elas estivessem enquadradas dentro das ordens estabelecidas da lei de Deus. Mas eles arrancaram tanto o sistema da saúde como o sistema da educação da ordem de Deus. E as colocaram nas mais altas tecnologias e nos mais altos absurdos dos grandes filósofos da terra, buscando conhecimentos terrenos baseado em um progresso que leve o homem a ter todo o conhecimento de um desenvolvimento psíquico e profissional, mas não preocupou com o homem e nem no seu desenvolvimento espiritual. E quando preocupou nesta área, preocuparam de uma forma incorreta, ou seja, de entidades ou organizações que também não estás vinculado e nem aliançado com Deus. Esta vem retratada em Nova Era, em maçonaria, em espiritismo, em até muitos nomes dados por aí, em nome de seitas ou de igrejas evangélicas, que quando no fundo, são interesses
particulares e são interesses próprios. Então o profeta começou a gritar a Deus dizendo: até quando isto vai acontecer? Baruque capítulo 1. Até quando estas coisas irão acontecer? Até quando eu te clamo sem que me escute? Até quando vai ficar esta violência sem que venha alguém em socorro? Irmãos, se você olhar os setores que são tidos como a proteção, o que é feito para proteger, é o que mais está corrompido. Você cansa de ver na televisão aulas de que os subornos estão em governos, em prefeitos, em vereadores. O suborno está nos presidentes, lá no chefe de Estado, no chefe da economia. Você está cansado de ver a desordem que está acontecendo? E eu lhes pergunto: quem que poderia resolver esta situação? Qual partido poderia mudar a história ou as estruturas do nosso país? Nestes pensamentos ideológicos que se tem, de uma política tecnológica, de uma política subdesenvolvida, baseado nas organizações e inspirado nas seitas diabólicas. O que de bom o diabo tem a oferecer ao homem nesta terra? O diabo só tem que oferecer o que ele é e do que ele sobrevive. O demônio sobrevive da corrupção, do derramamento de sangue. Ele estimulou Tubal-Caim a fabricarem armas para matar matando e matar com contusão, fazendo com que as pessoas morram sem chance de sua própria defesa. Quando se aprovam o aborto, isto é o que a Bíblia diz, uma contusão. É um matar, oprimindo e destruindo. Quando são capazes de aprovar a lei do divórcio, fazendo a separação do que Deus uniu, quando sabemos que até dentro das nossas organizações apostólicas já existe aqueles e aquelas que aprovam o casamento para quebrar a ideologia paulina, a quebra do celibato. Quantos hoje poderíamos ter a certeza de que são celibatários dentro dos ministérios administrativos da igreja em todos os níveis e sentidos? Nós iríamos ter um número muito reduzido. Então a grande tribulação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. E os profetas começaram a pedir a Deus uma solução para estes problemas. E cada profeta que se levantava contra a situação, ele era mesmo caçado, perseguido e até mesmo morto, porque mexia em uma estrutura muito forte e predominadora. E foi quando Abacuque começou a dizer, versículo 5, 1 verso 5: olhai para as nações e vede. Irmãos, é a mesma história hoje. E é por isto, você me ouvindo hoje, dá até a impressão de que você vai escutar para um ouvido e soltar para o outro. Mas essas palavras vão de ficar guardadas dentro de nós, de uma maneira que seja como alimento, forças. O que você acha que leva o mundo a investir tanto nas coisas desta terra? O que você acha levar o homem a brigar tanto para fazer o bem? Olha que técnica errada.
eu quero ajudar. Eu quero mudar as estruturas deste país. O meu projeto é a educação, é a saúde. O meu projeto é quebrar o juro. O meu projeto é dar emprego. Você não vê um candidato dizendo: o meu projeto é anunciar também o reino de Cristo dentro da minha administração. Jesus não vai caber lá dentro. Isto é antilógica para o mundo. Isto é antilógica. E saiba, a Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Então a autoridade tem que ter o conhecimento de Deus. E de repente alguém se levanta como evangélico. O evangélico, ele tem que ser de Deus. Ele precisa evangelizar. Agora, se ele não expressa o amor, se ele não expressa o perdão, mas se ele visa somente uma competição, quando a Bíblia diz: meu partido não é político, quando a Bíblia diz: não façais distinções de pessoas, quando a Bíblia diz: confiaram na política e não no Senhor que é Rei dos exércitos. Irmãos, todos nós temos que ser inteligentes e saber que a política sempre existiu e sempre existirá, mas o que Deus nunca permitiu foi a politicagem, foi esta agressão, este ensino de competição que em horário nobre são colocados nas telas das televisões. Então a Bíblia está lhes dizendo: olha para a nação e vede, ficareis assombrados e pasmo com o que está acontecendo aqui embaixo na face da terra. Queridos irmãos e irmãs, e a dor maior é a hipocrisia que se tem atrás de tudo isto. É o fingimento. Agora, diante de toda essa situação, qual é o nosso papel? Esses dias passou lá em casa uma mocinha com uma tabela na mão. Estou fazendo uma pesquisa, o senhor pode me responder algumas perguntas? É de política ou é outras coisas? Eu até achei que era algum recenseamento. Ela não me respondeu. Quantos anos o senhor tem? Eu disse: esse negócio é político ou é recenseamento? Não, é uma pesquisa. Quantos anos o senhor tem? X anos. Qual a tua profissão? Tal. Quantos filhos? X. Há quanto tempo mora aqui? Tantos anos. Se fosse votar hoje, qual é o seu candidato? Não tem opção. Para governador, não tem opção. Não tem opção. E por que não me avisou que eu nem tinha feito? Mas eu te avisei que se fosse política eu não tenho opção. Por que, gente? Porque toda a vida eu aprendi que voto é secreto. Então eu sou cidadão brasileiro e eu vou votar. Mas como eu já disse, eu coloco a bomba nas mãos do meu Senhor Jesus. Eu pego o nome dos candidatos, escrevo, oro em cima, e dos nomes eu extraio um papelzinho. Eu abro, olho e leio na presença do meu Senhor Jesus. Vou no Santíssimo com o nome dos candidatos nas mãos. Não estou mandando você fazer assim, eu estou dizendo: a minha opção é esta. Aquele que sai, eu voto. E ninguém sabe, nem minha mulher, nem meus filhos, ninguém. Voto, ando em dias com a lei dos homens, sem precisar desse barulho, sem precisar dessas conversações, sem precisar de interesses. O meu interesse é que Cristo escolha dos quais o melhor. Se eu escolher, eu vou errar. Se você escolher, você vai errar. Mas se o Senhor Jesus escolher, Ele não erra. Essa é a minha opção que faço. E foi isto que o profeta começou a gritar.
que Deus intervisse na situação desta terra, porque ficaria assombrado se ele descesse e visse o que estava acontecendo. E começou por dizer: eu vou suscitar os caldeus, um povo feroz e impetuoso. A Bíblia então está nos ensinando que nós iríamos ter que passar por esses tipos de acontecimentos aqui na terra. A Bíblia está dizendo no versículo 10, leiam comigo: esse povo zomba, 1 versos 10 de Abacuque, esse povo zomba dos reis, os príncipes são os objetos de seus gracejos, eles se riem de toda a fortaleza, levanta montões a terra e toma-as. Amados, desprezam a ordem de Cristo, desprezam a lei de Deus, desprezam o santo mandamento da igreja, e vão fazendo tudo de acordo com que lhes dê sucesso, de tudo de acordo que lhes dê remuneração. Porém, quando o profeta começou a pedir a Deus, Deus falou no capítulo 2: vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira, vou espreitar o que vai me dizer o Senhor, e o que ele responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreva esta visão, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um tempo fixado. Esta visão deste tempo é este tempo que nós estamos vivendo. O que você vê agora, você vai dizer, e o que eu te disser, você vai escrever, para quando chegar o tempo, e quando acabar o tempo, toda essa devastação dos caldeus, dos zombadores, dos que não guardam meus projetos, quando chegar esse tempo, eles vão ver, porque há um tempo e há um termo fixado, ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará, mas se tardar, espera-o, porque ele se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que se cumpre o que não tem a alma íntegra, mas o justo vai viver por sua felicidade. Meus ouvintes, o tempo é este. Conta-se que se o Senhor voltasse na terra hoje, ele pediria perdão para Sodoma e Gomorra, devido ao índice de pecado que a humanidade comete na presença dele. Gente, é muito pecado, é muito adultério, é muita destruição. Eu digo, nos nossos estudos na comunidade, a hierarquia deste povo terrível e temível, que diz a Bíblia, Deus está lhes dizendo da invasão do inferno sobre a terra. Um povo que vai ameaçar o povo. Eu não sei se você tem algum conhecimento. O catecismo da igreja diz que o demônio é uma pessoa pervertida. E o catecismo narra que ele atravessou no meio do plano de Deus e o homem. E querendo ser adorado como Deus, ele enganou nossos primeiros pais, colocando suas mobilizações. São Paulo vai bem a fundo quando começa a dizer, lá no livro de Efésios, uma coisa que vale a pena ver de novo, dizendo que
Não é contra o homem de carne, 6 verso 12, Efésios 6:12. Não é contra o homem de carne e sangue que nós teremos que lutar, mas nós teríamos que lutar contra a força do mal que estaria espalhado no ar. Como é que esta força do mal que se espalha no ar poderia agir aqui na terra? Encontrando colaboradores. Se você olhar o tempo do reinado, talvez amanhã estudaremos isto, quando Deus levantava reis, você vai ver que tudo que reinava sem a proteção de Deus, eles acabavam sendo derrotados. Você vê isto em Gedeão, você vê isto em Amós, você vê isto em Sofonias, você vê isto em Jeremias, você vê isto em Isaías. Isaías foi a um desespero que chegou a dizer: Senhor, me queime com esta brasa do altar, porque eu não sou digno de falar mais do vosso reino. E chegava a entrar quase que em desespero profundo. Jeremias, de sua parte, chegou a falar na presença de Deus: maldito o dia que nasci, maldito as entranhas que me geraram e eu sei que me amamentaram. Nem sei por que vim a esta terra. Senhor, elimine a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Os profetas então entravam naquela tremenda transação de sofrimento, devido a um agrupamento e uma força oculta que os acabrunhavam, porque eles tinham uma ideia de restaurar a face da terra e precisava preparar o caminho do Senhor. Mas logo o tema começa a ficar mais claro. Paulo o que faz? Ele chega ao cúmulo de dizer: a minha luta não é contra homem de carne e de sangue. O que Paulo estava lhes dizendo? Que grande parte do povo, tanto de Coríntios, como de Filipe, como de Éfeso, enfim, de todo o território, era um povo corrompido, era um povo que não tinha mais consciência formada de uma divindade que lhes levava a Cristo. Vamos tentar pegar os pensamentos para trazer no dia de hoje, e para entender hoje, conforme se é entendido à luz da Bíblia. Esta força espiritual do mal, ela precisa ser remunerada com uma mão de obra especializada. A mão de obra só existe se existir pessoa, se existir gente. Se o filho do pecado, ou seja, o filho da perdição, conseguir negociar a cabeça do homem, e o homem aceitar as propostas, os projetos desta negociação, ele precisa perder a característica da honestidade e da reputação. Ele não pode, de forma alguma, misturar as duas coisas. Para ele ser um corrupto, ele tem que deixar de ser cristão. Mas para que a situação não fique muito grave, ele pega o seu cristianismo e falsifica numa hipocrisia, aonde vai aparentar ter uma aparência, mas vai desdenhar a realidade, como diz Paulo a Timóteo, que os homens fariam isto no fim dos tempos. Então hoje fica difícil você acreditar na humanidade, fica difícil também se acreditar nas pessoas que são tidas como profetas. Porém, deve-se argumentar naqueles ou naquelas que condiz com o que anuncia e que vivem a realidade deste anúncio, ao menos tentam sobreviver. Por que de uns 3 anos para cá
foi levantado um estímulo para a comunidade. Se você ver o início da igreja, ela nasceu não dentro da formalidade das sinagogas. A igreja nasceu nas montanhas, na beira-mar, nas cidades, nas escolas, em resumo, sem tê-lo um lugar fixo. E quando o Senhor Jesus ia nas sinagogas e que ele apregoava, uns tinham os olhos fixos nele e outros expulsavam ele. Então ele não teve como fazer um trabalho dentro da condição eminente. Ele pega um grupo de pessoas e começa a formar a sua igreja diante dos olhos de uma organização que já existia. E era preciso que se entendesse que aquela organização estava em uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Só que esta aliança não estava mais respondendo e não estava mais devolvendo ao céu o trato que foi feito quando Deus aliançou o homem. Alguns pensamentos. Era preciso que Abraão se tornasse pai de uma nação. E era preciso que Deus tornasse pai de Abraão. Pai Abraão não será mais Abraão, mas Abraão. Quer dizer, o que se estendesse por toda a geração. Baruque, ou Abacuque, onde estávamos vendo, começa a ver isto e reivindica de Deus: aonde está então esta aliança? E como é que ele poderia argumentar aos seus quando parece que nem Deus estava olhando mais para a terra? Olha e vê a situação desta terra. Veja como que ele diz, capítulo 1, verso 5: olhai para as nações e vede. Era um apelo do profeta, era o grito do profeta. Só que o profeta olhava para o alto, ele não via outra coisa senão erro, desastre, corrupção, morte, acidente, guerras, injustiça. E o Senhor respondeu o apelo do profeta: este é o meu entusiasmo de ainda reunir o povo para pregar o evangelho, porque as tentações de abandonar também são muito grandes. Eu prego numa comunidade, eu acredito que o Senhor está me colocando agora numa segunda etapa do ministério, porque começou muito lindo. Eu comecei a anunciar o reino de Deus lá pelos anos 70, e a coisa começou assim, bonita, gostosa, com uma facilidade tremenda. Todo mundo me ouvia. Eu colocava a mão no enfermo, ele recebia a cura. A notícia se espalhava. E eu era ressarcido com uma fé. Não porque eu fazia, mas porque eu via o resultado do que eu fazia. Uma etapa bonita na minha vida. Milagres, aglomerações de pessoas. Mas de repente eu fui vendo obstáculos, perseguições, levante contra a minha pessoa, e me deu uma queda, aquilo que eu dizia ontem à noite, a árdua experiência que eu passei com minha vinda para esta cidade, como eu testemunhei a vocês ontem. Queridos irmãos, queridas irmãs, mas aquela onda passou, e comecei a fazer um trabalho mais expansivo, de cidade em cidade, ao que outrora era de casa em casa.
depois de paróquia em paróquia, ao que outrora era só de capela em capelas. E conforme eu fui sendo fiel no pouco, o Senhor foi me concedendo o maior. E quando eu estava bem situado, bem localizado, assim, até achando que estava tudo muito bom, veio a queda, o corte, me jogou lá embaixo de novo. É como querendo subir, e quando está a uma altura do degrau, tem alguém já lá no posto de cima, e simplesmente dá uma pancada na cabeça e faz começar tudo de novo. Lá vou eu, de cabeça para baixo, ali chora, ali lamenta, ali grita. Irmãos, você sabe o que é entrar 9 horas da manhã dentro de um rio e sair às 6 horas da tarde, fazendo uma ideia de que Deus me lave meu erro, minha ignorância, meu pecado, e eu quero ficar aqui dentro desta água, pedindo que lave tudo que estiver errado, me dê compreensão. Isto eu não fazia por fanatismo, não, isto era uma sede, um desejo de ter Deus e de levar este evangelho do Senhor, mas de uma forma assim bem ampla. Saía daquelas águas, amados, entrava nos matos, eu não sei porquê, mas dentro daquela mata, aos pés daquelas tremendas árvores, quantas vezes eu abraçava com aquela árvore, imaginando estar abraçando Jesus. Ali eu chorava, ali eu lamentava, ali eu fazia clamor. Volta e meia estou ali abraçado, parece que quase encontrando uma resposta de Deus. Vinha aquelas formigas pretas e te cravava, você dava um grito de ficar com o braço adormecido por muitas e muitas horas. Mas eu quero levar o teu evangelho. Esta fase também passou, voltou, começamos um trabalho bonito até a nível nacional, até a nível internacional, e a coisa foi crescendo, bonito, estava aquele auge, aquele povão, todo mundo louvando, glorificando. Um novo corte, vai lá embaixo de novo. Oh meu Deus, e começa tudo de novo, e reunião aqui, reunião ali, e não sei o que aqui, vai tudo de novo. Foi lá embaixo, zerou. Aí começou a patinar, e foi lá pelos 97, 98, Jesus ano de 98, Jesus ano de 2000. Há 2 anos, foi por Deus que foi atravessado. Após 98, outra cacetada de deixar aleijado. Estava restaurando muito bem, bonitinho, estava quase começando a andar. Vem o 2001, pau, esse agora é para cortar a cabeça. Bateu lá na veia do coração. Então eu comecei a gritar por este Deus. E Deus também foi me respondendo como respondeu para Abaruque. Queridos irmãos, o Senhor Deus disse: escreve esta visão, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Eu não entendia isto. Deus estava me dizendo: suporte tudo isto no teu corpo, porque as histórias e os acontecimendos hão de ficar escrito em você, na tua perseverança, e com o tempo hão de te ver e facilmente irão compreender a minha palavra na tua voz. Irmãos, porque me dizia Deus, e um dia até fiz um apelo meio desagradável: Senhor, eu vou sair fora dessa igreja. Eu só teria 2 caminhos: ou me permita eu entrar numa igreja evangélica, aonde eu posso cantar, pular, gritar, proclamar, fazer o que eu quero, ou eu viro um João Ninguém novamente, porque eu não aguento mais esta situação. Mas o Senhor me respondia: porque há ainda uma visão para um termo fixado, ela se aproxima rapidamente, e de seu termo, e não falhará, mas se tardar, espera.
E eu estou buscando resposta, me abro a palavra de Deus, me cai exatamente em Isaías 55:3. Gente, eu estou dizendo para vocês as etapas da evangelização, os gritos dos profetas, e quero dizer a vocês também a aliança que Deus teve comigo, a aliança que Deus quer comigo e a aliança que Deus quer com cada um de nós. Eu estou naquele desespero, sem saber o que fazer, cortado nacionalmente, internacionalmente, até carta de Argentina e de Paraguai veio contra mim, e eu então fui ficando completamente sem forças e comecei a partir para cima da palavra de Deus. Para minha surpresa, eu abri Isaías 55:2 e na minha Bíblia aqui, você pode olhar Isaías 55:2 que está escrito João, porque eu escutei uma voz gritando dentro de mim. Prestai atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Se você, irmãos, estiver na sua caminhada, e se a tua caminhada não estiver muito fácil de lidar, guarde esse versículo, preste atenção. Vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamará povos que nunca conhecestes, e nações que te ignoravam correrão atrás de ti, por causa do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, que fará a tua glória. Oh, aleluia, diga glória a Deus. Gente, preste atenção, escute o Senhor. Deus tem um povo para ser resgatado, e o convocado para este trabalho é você. Mete o dedo no nariz do camarada e diga: você é convocado. Fala para ele: vocês são convocados a isto, vocês são chamados a isto. Você sabia disso, Campo Grande? Vocês é chamado a isto. Vocês não é chamado a produzir muito poder, muito dinheiro, muita fazenda, muitos bens materiais. Denis, não é preciso muitos bens materiais. Londrina, não é preciso muitos bens materiais. Londrina precisa de um grupo que tenha sangue vermelho. Campo Grande precisa de gente que tenha corpo para ser sacrificado. Cianorte precisa de gente capaz de morrer pelo Evangelho. Campo de Mourão precisa de gente para testemunhar. Minha mulher estava morrendo, foi no encontro e Deus curou ela. Amém? Você já é Bento, Bento da Concordância. Você já é Deusalina. Não é para ficar morrendo do coração, Deusalina. É para levantar e para anunciar o reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, e eu respondia: mas Deus, que povo vou conclamar eu, se eu não tenho mais direito de ler uma leitura na igreja? E o Senhor me respondia: eu quero concluir convosco uma eterna aliança. E eu não sabia de aliança. Talvez você não saiba de aliança. Você só vai entender de aliança quando você estiver no fogo cruzado. Pergunta para o irmão: você já entrou em fogo cruzado, irmão? Pergunta para ele. E o fogo cruzado é dentro da igreja, meu filho, não é lá fora não. É naquela turminha que ocupa o altar. Ah, Deus! Deixa quieto. Irmãos e irmãs, quando Abacuque colocou seus projetos a Deus, Deus respondeu: coloque teus projetos para Deus. Eu nunca me esqueço, quando o meu corpo desgovernou. Isso acontece com os melhores profetas, já aconteceu. Não foi diferente comigo, não será diferente com vocês. Basta que você queira ser um homem aliançado com Deus. Deixa eu explicar por quê. Para você ser um homem de Deus, você tem que começar fazendo loucura, que não é você que faz,
mas que a circunstância do evangelho te leva a fazer. Ou você faz ou você não faz. Enquanto você pensar assim: olha aí, eu vou fazer uma oração lá na casa do Zé, e você começar uns 500 gritos nos teus ouvidos, olha, mas você tem que ver primeiro se pode, você tem que pedir permissão, você tem que ter uma autorização. E pode parar. Para rezar não precisa autorização. Você precisa pedir autorização para brigar, para falar mal, para roubar, para corromper, porque se você fizer isto, você vai ser cobrado. Mas se você orar, você só vai ser exaltado. Então não tenha medo de ir na casa do Zé, orar, cantar, louvar. Só que não queira o Zé na tua equipe, queira o Zé para Jesus Cristo. Pode perguntar a todos esses servos que caminham conosco, qual foi aqueles que eu chamei, vamos fazer parte da equipe. Não, eu não prego para ter gente comigo, eu prego para dar gente a Jesus. E as pessoas acabam gostando de uma maneira que diz: eu também estou querendo me sacrificar para o reino de Jesus. Aí vem a maldita da inveja, o maldito do ciúme, e diz: é um grupinho que fizeram lavagem cerebral na cabeça deles. Ah, você não é louco, meu filho, você sabe o que é uma lavagem cerebral, que não é? Você tem plena consciência. Os demônios caem de pau em cima de uma hierarquia, e ali eles inventam, porque o diabo é perito para inventar, o diabo tem tecnologia para formar fofoca, por isso é o fofoqueiro do diabo. Pergunta para o teu irmão: você é fofoqueiro? Se você é fofoqueiro, você é um instrumento do diabo. A fofoca não é de Deus, a língua solta não é de Deus. Amados, eu então não entendi. Eu também não entendi. Eu questionei Deus: mas que povo que o Senhor vai me dar? Porque o meu grupinho, a metade rachou na base. Olha, cada coisa a gente passa. Na época eu era em 12, eu, 8 homens, 13 comigo, era 8 homens, 4 mulheres e eu. Era a equipe que nasceu com o nome Equipe de Evangelização Ano 2000. E nós andávamos de moto, de a cavalo, de carona. Nunca me esqueço de um trabalho que eu vim fazer em Foz do Iguaçu, quando pela primeira vez, isso lá pelos 74, que eu pisei na rodoviária de Foz do Iguaçu. Por 3 minutos perdemos o ônibus, era 10 da noite e tivemos que amanhecê-lo até as 10 da manhã do outro dia, que era o ônibus que vinha para Londrina. Eu e um colega meu da equipe, e naquela rodoviária e naquelas ruas, era uma coisa de louco. Você imagina uma criança nascendo para o Evangelho. Agora imagina uma criança com toda a força, com todo o desejo. Eu era magrinho, mas eu tenho o Espírito Santo até pelos fios dos cabelos, e aquele desejo, aquela vontade. E o que é mais impressionante, eu ainda não conhecia este Jesus, porque eu nem era batizado no Espírito Santo, mas já havia dentro de mim uma força de Deus, um preparo de Deus, amados. E às tantas da madrugada, naqueles bancos frios, começamos a pregar para aquelas pessoas bêbadas, para aquelas prostitutas. Eu e o colega meu reunimos eles na rodoviária e vai falar de Deus, abri esta Bíblia, bendita Bíblia, e comecei a anunciar o reino de Deus para aqueles bêbados. Quando eu achei que eu estava convencendo aquele grupo de homens da madrugada perdido nas drogas, um deles pegou uma caixa de fósforo e começou a bater. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, dá mais uma lá. Eu disse: Deus, que vontade de abandonar tudo. Mas essa foi a luta. Quando eu consegui um espaço,
uma hierarquia cortou meu espaço. E vem caindo, levantando, se trombando, caindo, levantando, um projeto lindo. Chegou um pastor e me disse: eu gostaria de ter uma conversa, seu Camilote. Oh, pois não? Não, mas essa conversa é assim: minha igreja descobriu teus sofrimentos, e nós evangélicos somos muito solidários com homens de Deus. Nós sabemos valorizar homens de Deus. Gostaria, se você pode me receber em tua casa, porque a irmã, numa cruzada evangelística, nacionalmente, nós estávamos debaixo de uma poderosa unção. Os Gedeões de Cristo foram arrebatados e começaram a falar em línguas estranhas, e um dos Gedeões não cessava de profetizar: João, 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 João. Pedido discernimento, foi revelado que esse João era você, que estava precisando de um apoio de pastoreio. Você pode vir na minha casa, não tem problema. Eles estavam debaixo de uma poderosa unção, e eu estava debaixo de uma poderosa opressão. Eu não sabia que rumo tomar. Quando eu me recorria buscar alguma ajuda, isto aí no comecinho da missão, lá pelos anos 80, então eu ia buscar recursos com a minha fé, com a minha igreja. Aqueles padres que não conheciam ainda este movimento, esta renovação da igreja, eles deduziam que era uma outra religião. E os fofoqueiros já disseram: João Camilote está mudando de igreja, inclusive o pastor não sai da casa dele. Mentira, o pastor foi uma vez lá em casa. Mas os fofoqueiros falam, eles aumentam. Não, estou dizendo os fofoqueiros lá de onde eu morava. Amados, e ali meu nome começou a zoar para tudo que é lado do mundo, com perseguições. E eu então fazia o papel de Abacuque. Eu gritava uma resposta para Deus. Só que essa resposta não vinha tão clara, vinha por textos bíblicos. Agora a Bíblia está me dizendo: presta atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Eu quero fazer de você um condutor soberano das nações. Isso está escrito, mas a realidade era outra. Mas Deus, como é que tu vai me fazer um condutor? Como é que tu vai me enviar por este Brasil, sendo que nem na minha paróquia eu tenho direito de fazer nada? Se não me aceitam aqui, não vão me aceitar em lugar nenhum. Mas as coisas aconteciam sem que eu esperava. Às vezes trabalhando na oficina, na época eu trabalhava na minha profissão, entrava assunto de igreja, de religião, e 2 palavras que eu falava lá convenciam as pessoas, e eles voltavam para a igreja. E lá dizia: e aquele Camilote é um homem de Deus. Nossa, aquele homem me convenceu com as palavras dele. E isto ia acontecendo. Eu estava quase morto. Diante disso, eu dava uma animadinha. Era uma dose de ânimo que eu recebia. Mas quando Deus me envia para cá, então foi cortado totalmente. Aí é o que eu estava dizendo a vocês, quando eu me desgovernei com uma última notícia do final de 2001. Que quem tanto estava me tentando ajudar, ligou-me e disse: eu não posso fazer mais nada por você, pois há uma pressão tão grande em cima de mim. Inclusive, agora que posso eu fazer a você? Porque as pessoas que conviveram com você estão depondo contra você. Isto deu uma força muito grande para que eu não pudesse, eu não tenho mais como te ajudar. E foi a hora
que eu desfaleci e dei um grito: Deus, então a partir de hoje eu entrego a minha missão. Venceram, o mundo venceu, os meus perseguidores venceram. Foi o grito de Abacuque. É só você ver, quando Abacuque começou a dizer: não sois vós, Senhor, Abacuque 1:12, não sois vós, Senhor, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, o imortal. Senhor, vós destinaste este povo para fazer justiça, o rochedo, vós dignaste para aplicar o castigo. Vossos olhos não são por demais puros para verem este mal, não podeis contemplar o sofrimento. O Senhor não olha mais para essa situação, Deus, foi a minha também. Por isso, gente, você compreende a Bíblia se você viver na carne a realidade. Você não pode tacar fogo nela, porque vai ser um livrinho de história religiosa. Mas no dia que você passar pelo sangue, você vai compreender. Por isso, todos os santos da igreja passaram pelo sangue. Se nesses tempos nós queremos ser comunidade, se nós queremos saúde, cura, libertação, mas não queremos comprometer com o evangelho e com a igreja, é impossível teu ministério ir em frente. Amados, e eu fiz um pedido a Deus: Senhor, então agora eu estou desprotegido, continuo paro. E naquele momento foi me estimulado as pessoas a me convocarem, e eu fiz então o pedido a Deus que me desse um sinal neste lugar, e que desse um número de 100 pessoas no encontro. Seria a resposta de Deus para mim. Diga glória a Deus. E quem esteve no último retiro aqui, no meado do ano, lembra-se de tudo que Deus fez exatamente neste lugar. E quando nós marcamos esse encontro aqui, eu com as meninas Maria e a doutora Salete, nós marcávamos para este final. E quando eles foram vê-lo, o preço aqui, eu tenho que testemunhar isto, porque eu estou pregando aliança. E eu quero que vocês tenham a convicção que Deus me levou como um homem de aliança com Ele. Elas me disseram: mas setembro? Eu disse: olha, o final de setembro, o que Deus me fala no coração é o final de setembro, último domingo de setembro, última semana de setembro. Foram averiguar este pavilhão, o preço dobrou. Nós tínhamos então já contratado um outro salão, mas dentro do meu coração eu disse: Senhor, mas o último encontro lá foi dito que nós dávamos a continuação lá. Fomos ver o outro salão, muito bom, muito adequado, maravilhoso, sem nenhuma dúvida. Contratamos o salão. Mas um dia eu encontrei o proprietário deste salão e disse para ele: você não pode dobrar o preço, porque lá nós estamos levando a palavra de Deus. Ele diz: mas acontece que aquilo é para eventos, e qualquer outra organização me dá o dobro. Eu disse: qualquer outra organização, mas essa não é qualquer, essa é a de Jesus. E esta palavra tocou. E ele disse: então mais essa vez pode. E nós asseguramos aqui pela graça de Deus. Aí nós teríamos um outro problema, que foi sempre o que nós enfrentamos aqui. É a perseguição, é os anúncios pela rádio, é os sermões das missas, que dizia: vai haver um retiro no Dalafest, mas o retiro não é da igreja. Quem quiser acompanhar, acompanhe, só que não tem autorização da igreja. Em outros casos, quem for esse retiro não pode mais ter comunhão com a igreja, porque este homem é um isolado da igreja, e uma série de coisas. Glória a Deus, isso tudo foi muito bom.
Então nesse retiro também nós estávamos aguardando tudo isto, qualquer notícia e qualquer desconforto. Mas acontece que nós temos as nossas orações toda quarta e toda sexta lá no coração de Nossa Senhora, e foi pedido a Nossa Senhora que ela intervesse na nossa situação. Amém? E quando foi ontem à tarde, o padre me ligou, sabendo de tudo, o que será que vai vir desta vez? É da casa do seu João? Aqui é o padre fulano. Seu João, eu estou te ligando, vai ter um encontro no Dalla Fest, o seu, né? Vai, padre. Eu posso mandar um jovem participar do encontro lá, você me autoriza isto? Autorizo, padre. Não só uns, mas quem o senhor quiser. É a nossa alegria receber a igreja e o povo da igreja, porque nós caminhamos com ela. E nós às 8 horas da manhã vamos na missa. Ah, sim, que bom, então vem na missa, depois eu mando meus jovens lá. Então a notícia já foi diferente. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos e queridas irmãs, e que graça isto é para nós. E eu tinha pedido, Senhor, que um dia esta situação, eu não quero que ela amenize, mas eu quero que o mundo reconheça que o nosso trabalho é para levar o povo à igreja. E quando Abacuque gritou isto, irmãos, quando Abacuque gritou isto, Deus mandou ele escrever em uma tabuinha, e o versículo 4 diz assim, 2 versos 4: eis que sucumbe o que não tem alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Deus sabe a fidelidade nossa com a nossa igreja, com a Eucaristia. Deus conhece a fidelidade que temos por sua Mãe Maria Santíssima com o Santo Terço. Irmãos e irmãs, aqueles pastores que na época foram em minha casa, foram me oferecer o quê? Isto em 83, por aí afora, eu recebi uma proposta de 10 salários mínimos, carro, paletó, gravata, e eu podia assumir uma igreja em Mato Grosso, desde que eu fizesse 6 meses de um curso, para mim tomar uma direção de como administrar a igreja evangélica. E eu disse, muito obrigado pelo convite, mas eu ainda quero direcionar esta missão dentro da minha igreja católica, apostólica, romana. Foi fácil? Não foi. É fácil? Não é. Eu me lembro quando entramos em Londrina, né? Meu Deus. Aquele tempo eu ainda estava também tudo com medo, porque dá um medo, dá um pavor interno. Gente, que coisa. Mas dá um pavor interno que dá a impressão assim, que o mundo vai sair debaixo dos pés da gente. Dá uma impressão que é verdade que a gente é falso, dá a impressão que a gente está errado mesmo. E para a gente atravessar esta maré, haja joelho. E quando nós estávamos quase alcançando, o grupo revira contra a gente, acusa, persegue, detona. E foram os corações que fizeram isto, os homens, as pessoas mais de frente. Que baque, meu Deus. Até agora não sei como se ergueu. Claro que é a graça de Deus, mas um dos textos que me levantou com poder para reiniciar, foram muito tempo, foram quase que 6 meses ou 1 ano, para aquela voz que entrou dentro do meu coração: você é um falso profeta, e este teu trabalho não dura mais 1 mês. Esta palavra gravou de uma forma tão mortal dentro de mim, que eu acabei perdendo as minhas forças do Evangelho. Mas eu sou uma pessoa muito inteligente, eu acredito na inteligência que Deus me deu,
as minhas forças acabaram, o que eu fiz? Eu apelei para minha família, eu apelei pelos que sobraram, eu apelei pelo povo, quem conhecia, quem não conhecia. Às vezes nos restaurantes que eu ia almoçar, eu agradecia a comida e colocava observação: se você orar, reze um Pai Nosso para mim, eu estou necessitado de oração. Alguém ligava, terminava a ligação, dizia: olha, quando você for rezar, estou te pedindo um favor, dá para você rezar um Pai Nosso para mim? Os mais chegados eu dizia: quando você jejuar, me coloque no teu jejum. Quando você for comungar, me coloque na comunhão. Gente, esse negócio funciona. Diga isso para o vizinho: isso funciona, vizinho. Pede, não tenha medo de pedir. Você pede, as pessoas fazem e você recebe. Deus escuta. Quer ver como Deus escuta? A Bíblia diz: vou ficar de sentinela, diz Abacuque. Eu vou ficar de sentinela, vou prostrar-me, vou ficar de trincheira, espreitar o que vai me dizer o Senhor, o que Ele responder ao meu pedido. E o Senhor começou dizendo: eu vou te dar as visões e você vai escrever. Depois de escrito, o Senhor disse: eu vou te mostrar 5 maldições que vai acontecer devido ao que fizeram por você, meu profeta. Gente, não afronte homens de Deus que você se rala todinho. Diga isso para o irmão. Fale para o irmão. Fale para o irmão isto. Fale, vê se ele escuta. E pegue comigo um texto só para você ver. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é tremenda. Pegue comigo Salmo 104, verso 5. Salmo 104, 5, mas segura Abacuque. Salmo 104, versículo 15. Achou? Digam amém. Não ouseis tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Não façam isto. Não fale mal de sacerdote, não fale mal de pregadores, não fale mal de intercessores, não fale dessa gente. Se esta gente for enviado de Cristo. Irmãos e irmãs, não toque nos consagrados do Senhor. Guarde isto e voltamos para Abacuque, porque agora vamos estudar o que Deus mandou ele escrever. E como nós queremos ser homens e mulheres de aliança, nós tomamos agora o que Deus falou para Abacuque e agora fala para nós. Voltamos para Abacuque 2, verso 5. Contudo, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não tem repouso, dilata a goela como a voragem da habitação dos mortos, e se mostra tão insaciável como a morte. Ele ajunta para si todas as nações, engloba em si todos os povos. Porventura não se entregarão todos estes a compor sátira sobre ele e a causticá-lo com zombarias, a alusões picantes e a dizer? Primeira maldição é o que ele começou a escrever: ai daquele que amontoa bem alheio, até quando? E do que acumula sobre si o peso da dívida.
porventura não se levantarão de repente os teus credores, e não surgirão os teus opressores? Torna-te a presa deles, visto que despojastes numerosas nações. Despojar-te-ão os outros povos que restam, por causa do sangue humano derramado e das violências praticadas contra a terra, as cidades, as populações. Deus está dizendo: Baruque, vai dizer para todos: ai daqueles que não usam de justiça. Quando a Bíblia está lhes dizendo: despojaste numerosas nações, a Bíblia está dizendo do número das enfermidades que está assolando a sociedade. Irmãos, irmãs, o número de acidentes está matando mais gente do que na guerra. As drogas e o tóxico matam mais gente do que nas guerras. E querido irmão e irmãs, se a pessoa não for uma pessoa de aliança, onde ela vai? Aonde ela vai se Deus não chamou? Paulo chegou a dizer que o espírito do mal estava espalhado nos ares. Por isso que a terra sofre essa opressão. Uma força negativa oprime a terra. Uma força da terra oprime o ar. A natureza oprime o ar, e o ar oprime a natureza. E os sobreviventes aqui embaixo se batem angustiados. É o motivo das depressões. É o motivo do desestímulo da vida. É a perda das esperanças de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher. É a perda das esperanças de ter uma só família, uma só casa, uma só raça. E é por isto que os lares hoje se rebentam, se dividem. Os lares se dividem porque existe uma força opressora em cima da família. Querem ver? Pegue comigo o livro de Tobias e você vai ver uma coisa que vale a pena ver de novo. E quando vocês acharem, digam amém. Livro de Tobias, por favor, no capítulo 6, página 523. Página 523, para serem bem rápido, que o nosso tempo está estourando. Tobias replicou, 6 versos 14. Tobias replicou: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Dize mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha a me acontecer a mim, que sou filho único, e desse modo faço descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. Pare aí. Quantas pessoas dizem assim: você está louco de casar? Deus o livre, quem casa é porque não pensa, quem pensa não casa. Eu me casar para viver nessa grito, nesse berro? Todos os que se casam estão se separando. E o anjo respondeu: não, você pode casar com ela, porém você entra em aliança com ela, porque todos que casaram com ela, casaram sem aliança. Vocês estão vendo a diferença de ser pessoas de aliança e pessoa não de aliança? Quando o Senhor começou a dizer a Abacuque: escreva numa tabuinha as 5 maldições, uma delas que o profeta narra, meu irmão, minha irmã, uma delas que o profeta narra é exatamente isto: ai dos que amontoa bem alheio.
Ai do homem que tenha várias mulheres, é um bem ter uma mulher. Para a carne é um amor, é um espetáculo. Para a satisfação do sexo, não tem coisa melhor você colecionar classes de mulheres. Só que a Bíblia diz que é um bem alheio. E Deus está gritando: ai de quem fizer isto. Dá um tapinha na costa desse cidadão e diz: ai de você se você fizer isso, meu filho. Dá um tapinha nele. Dá um tapinha nela e diga: ai de você se você fazer isto. Diga para ele: você está escutando o grito da aliança entre Deus com os homens? Você que está me ouvindo através desta fita, você está escutando aí na tua casa a grande necessidade de você ser um homem de aliança? E você vai ver a diferenciação de Sara com Tobias. E se você estudar o texto, você vai perceber que eles eram primos, era da mesma linhagem. Só que Tobias pegou os 32 conselhos do pai e aplicou. E a prima dele, que era a filha do irmão, não pegou nenhum conselho do pai. Um ficou na aliança e o outro não. Mas acontece que quando uma genética está em aliança, o Senhor quer restaurar, não por causa da pessoa, mas o Senhor quer restaurar por causa da aliança. O patrão não tem muito apreço por você, mas o patrão tem apreço do seu trabalho na empresa dele, porque você que se lixe, mas a empresa dele tem que estar em alto sucesso, e você é o que comanda aquele setor da empresa. Sejam inteligentes, é isto que Deus preza, a aliança que Ele tem, e não a pessoa. Por quê, irmãos? Porque desde o começo Deus sabia que os homens iriam denegrir, mas a aliança não podia ser quebrada. O que Deus faz? Pelo sistema aliançal com Tobias, Ele coloca um anjo na estrada, com a aliança, com o ato aliançal com Tobite, Ele coloca um anjo às estradas de Tobia, que é filho de Tobite. E o anjo falou para ele: ali tem uma mulher, é da vossa linhagem, você pode se casar com ela. E ele disse: mas de modo algum, como é que eu vou casar com essa mulher, que eu já vi falar que ela matou 7 maridos? O meu pai me espera de volta para a viagem, e se eu me case com esta mulher e vir acontecer alguma coisa, aí não é só eu que vou morrer, é eu e o meu pai. E o anjo respondeu para Tobias, volte lá no texto. O que o anjo respondeu? Versículo 16, Tobias 6,16, fique no texto. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Guarde esse versículo e leia comigo versos 17. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e do seu pensamento, e se entregam à sua paixão, como o cavalo e o burro, que não tem entendimento. Sobre estes os demônios têm poder. Vocês estão entendendo por que os lares dividem? Vocês estão entendendo por que a juventude cai na droga? Vocês estão entendendo por que marido larga mulher, mulher larga marido? Vocês estão entendendo por que o mundo está nesta situação? Porque as pessoas têm religião, mas não tem aliança. Você precisa ter aliança. E o anjo disse: ela casava com os homens, mas o diabo tomava tudo que ela requeria. O diabo arrancava dela e matava e deixava ela viúva de novo. E esse espírito tem um nome, Amosdeu. Dá um cutucado no irmão, diga: o Amosdeu não está visitando tua casa? Se tiver, gente, escorraça com esse bicho de lá, toca esta maldição da sua casa. Vamos ver se dá tempo de nós irmos na segunda maldição que o profeta declara. Olha a segunda. A Baruque
capítulo 2, versos 9. Ai daquele, gente, uma coisa aqui deve ser lembrado. O ai meu é agora, mas amanhã já não é mais. Mas o ai de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus não passa. Ai daquele que procura lucros criminosos para a sua casa e que quer colocar bem alto o seu ninho para escapar ao golpe da adversidade. Teus desígnios cobriram de vergonha a tua família, pois destruindo muitos povos fizeste mal a ti mesmo, porque as pedras das muralhas clamaram vingança e fazem-lhe eco as vigas de madeiras. Olha, amados, Deus aqui está gritando contra o orgulho, contra a avareza, contra o poder econômico e político. Para isto vocês viram lá nos Estados Unidos, o orgulho do primeiro mundo, as duas torres gêmeas, o intocável, o soberano lugar, o cartão postal, o tudo, com as mais sofisticadas defesas, com os melhores alarmes mundiais. Quer dizer, tudo de primeiro mundo se encontrava ali dentro. Quem conheceu, quem conhecia, diz que seria mesmo insignificante, ou melhor, me foge aqui a palavra, da beleza que seria aquilo, mas foi insignificante, porque todo o poder, toda a estrutura virou montoados de pedra e cinzas. E o que Cristo diz para os fariseus, já quase próximo da sua missão nesta terra, quando disseram: veja que cada monumento, que ricas camadas de pedras. E o Senhor, vendo que aqueles monumentos era construído com lucros criminosos, Cristo disse para eles: o que estás vendo não fica pedra sobre pedra, tudo será destruído. Alguns discípulos quis ficar meio chateado, porque achou que Cristo desvalorizava tudo que os homens faziam. E Cristo então disse: se você pensa que o castigo virá só para estas coisas bonitas, virá também para os que são menos sofisticados. Ou você acha que quando a torre de Siloé esmagaram aqueles 6 homens, foi porque eles tinham mais pecado do que vós? Não. Se não vos converterdes, vocês serão esmagados de igual forma. E se você vai ao livro de Daniel, você vai ver os monumentos que seriam destruídos sem nenhuma ação terrena. A destruição viria do ar, sem intervenção. Amados, não está concretizado. As torres gêmeas não foram explodidas pelo um ato que veio do ar. É a técnica contra a técnica. A tecnologia sem Deus e com dinheiro criminoso criou as torres gêmeas. A técnica com a injustiça, com criminalidade, vai para cima da técnica. Técnica contra técnica. Quem agora pode intervir isto? Mas foi a cabeça humana que, tirando Cristo dela, se torna uma disputa com Ele próprio. Então ali está o grande sinal que jamais o homem pode se defender do próprio homem. E Paulo então diz: não é contra o homem que eu tenho que lutar, mas é contra a força do mal espalhado, é contra forças tenebrosas que está no homem. Queridos, queridas, e a Bíblia não condiz isto? Teus desígnios cobriram de vergonha a tua família, pois destruindo muitos povos fizesse mal a ti mesmo. Você já imaginou quando você larga teus 2 filhos, tuas 3 filhas, e vai criar caso com outra mulher, com outro homem, abandonando o teu lar,
e fazendo novo lar, a desgraça vai cair em cima da tua própria casa. O teu pecado chama destruição à tua casa. E a Bíblia diz que o inocente pagaria pelo pecador. Irmãos e irmãs, o diabo é terrível. Ele planeja tudo para vingar, porque ele trabalha com diferenças técnicas. Para o Senhor, quando você faz um bem, Deus tem proporção dobrada, te dá outro bem. Mas o diabo é o contrário. Eu trabalhei para ele, eu sei. Quando você faz um mal, ele nunca se satisfaz. E como ele não tem nada para te remunerar, ele te agride porque você fez pouco. Quando você faz pouco, o Senhor teu Deus disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te dou mais. Mas com o diabo é diferente. Quando você faz o tudo por Satanás, ele vai dizer: você fez muito pouco e eu agora te castigo por isto. Você adulterou, para Satanás é muito pouco, então ele vai vingar do adultério. A resposta de um adultério é uma morte. Essa morte vem em dois sentidos, pois ontem eu expliquei para vocês as dimensões das mortes. Então muitas mortes vêm no físico, outras vêm no espírito. Para o diabo é indiferente. O que ele precisa é industrializar a indústria dele em você. Então a Bíblia está lhes dizendo, e isto foi escrito em uma tabuinha, e da tabuinha veio escrito na palavra de Deus, e da palavra de Deus está escrito no meu, e estará sendo escrito no teu coração. Eu guardo o que Deus me escreve, guarde também para você ser homem de aliança. A Bíblia diz, terceira maldição: ai daquele que constrói uma cidade a preço de sangue, que no fundo, ou melhor, que funda uma cidade na iniquidade. Não é esta uma ordem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fadiguem para o nada? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como o fundo do mar está coberto de suas águas. O que Deus está falando? Ai de quem constrói casa sobre casa, cidade sobre cidade, de uma maneira injusta, conhecendo os meus mandamentos. Porque eu vou dar o meu conhecer, tão numeroso quanto numeroso são o que vive dentro e no fundo do mar. Quando eu sei e não pratico, o ai de Deus vem muito mais forte, muito mais violento. Versos 15: ai daquele que dá de beber a outros, misturando a bebida, um veneno que os embriague, para ver a sua nudez. Gente, ai de quem faz isto. A Bíblia nos diz: será saciado de opróbrio, não de glória. Bebe também tu, embriaga-te. Volta-se-á sobre a ti a taça apresentada pela mão do Senhor, e a objeção cairá sobre a tua glória, porque a violência praticada contra o Líbano pesará sobre ti, e os estragos dos animais far-te-ão tremer, por causa do sangue humano derramado e das violências praticadas contra a terra e contra a cidade e a população. Quinta e última praga, para ir adiantando: ai daquele que diz à madeira, desperta-te, e à plata, levanta-te, não te ouvirá mais que silêncio. Ei-lo coberto de ouro e de prata, mas não há nele sopro algum de vida. De que serve a imagem esculpida para o escultor atalhe? E o ídolo fundido que só ensina mentira, para que o artífice nele ponha a sua confiança, fabricando divindades muda. Mas o Senhor reside em sua santa morada. Silêncio diante dele, ó terra,
inteira. Deixa-nos agora explicar esta última maldição. O povo da terra acreditava em divindade e não acreditava em Deus. Na época não havia esses tipos de imagem como se há agora, porque não se havia nenhuma sombra da imagem de Deus. Então, para ter uma ideia de Deus, eles fabricavam deuses. E há dois tipos de divindades que é tida como imagens e como idolatria. Porque tudo nessa terra tem o bem e o mal. E o que está por detrás é a intenção. Tudo funciona pela intenção. Se a tua intenção não foi esta, não é o pecado. Mas se foi essa a intenção, pela intensificação já entrou o mal. Quando ele está falando destas divindades, ele não está falando desta linhagem de imagem. Ele está falando, o Senhor está falando da imagens que eram deuses. A imagem que os homens adoravam e era aquele o Deus. Por detrás daquela imagem não havia mais ninguém. E para nós é o contrário. Por detrás dessa imagem há Jesus. Por detrás daquela imagem há Nossa Senhora. E pelo ventre dela há Jesus. Nós sabemos que ela não é deusa. Nós não paramos aí. Todos nós sabemos que a salvação é Jesus. Mas a imagem é um sinal. Eles não. Para eles a imagem era Deus e não era sinal. Então Deus diz: ai de quem levanta madeira, ai de quem levanta pedra, ai de quem esculpe, ai de quem faz divindade muda. Mas não tem nada a ver com a imagem hoje. E teria a ver se essa imagem não fosse procedência de Deus. Então não se assuste quando você traz as imagens lendo esse texto na Bíblia, porque já está muito claro as explicações. Há um tipo de imagem que não expressa Deus. O Buda não expressa Deus, é uma imagem, é idolatria. A pirâmide não expressa Deus, é uma imagem, é um sinal. A numerologia, o gnomo e etc. não expressa Deus, mas é uma imagem que é adorada como Deus. Esta Deus abomina e diz: ai de quem tê-lo em casa. Mas esta não. A imagem dos santos Deus mandou fabricar. Quando no livro dos reis ele disse, lá no capítulo 6, formem os querubins e coloque suas asas voltadas ao templo. Querubins é anjo, anjo é santo. Então imagem de santo, segundo a Bíblia, eu posso ter. Imagem diabólica, segundo a Bíblia, eu não posso ter. Então está bem esclarecido. Amados, eu concluo o tema, que depois de tudo isto, Abacuque levanta um clamor a Deus e ora. E este é o exemplo que cada um de nós temos que tê-lo de Deus nosso Senhor. Se você pegar, por exemplo, Abacuque capítulo 3, você vai ver que a oração do profeta, diante dessa notícia, dessa visão que ele teve, e que acabou escrevendo em uma tabuinha, ele, diante de toda essa visão, ele ficou perplexo. E acabou, amados, levantando uma oração. Veja pela oração o que foi que o profeta viu. Oração do profeta Abacuque em tom de lamentação. Senhor, eu ouvi a vossa mensagem, enchi-me de temor diante de vossa obra, fazei-a reviver no decorrer das idades. No decorrer das idades tornai-a manifesta. Em vossa ira, lembrai-vos da misericórdia. Deus vem de Tamã, o santo vem do monte de Farã. Sua majestade cobre os céus e a terra se enche de sua glória. Seu esplendor é deslumbrante como a luz. Das suas mãos brotam raios,
ali está o véu de seu poder. A calamidade avança diante dele, a febre ardente lhe segue as pegadas. Levantando-se, sacode ele a terra, olha e faz tremer as nações. Deslocam-se as montanhas externas, desfazem-se as colinas antigas, e lhes abrem amplos caminhos. Vejam em aflição as tendas da Etiópia, tremem os pavilhões de Madiã. Porventura é contra os rios que se inflamam o Senhor? É contra os rios que se desencadeia a vossa ira? Ou é contra o mar que se acende o vosso furor? Quanto montais em vossos cavalos e em vossos carros triunfais? Mostra-se desnudado o vosso arco, vossas flechas são as palavras que jurastes. Fendeis a terra e dela saem torrentes, à vossa vista tremem os montes, cai uma tromba d'água, o abismo faz ouvir a sua voz. Ele levanta as mãos para o alto, o sol e a lua ficam sem morada, a neve e a luz de vossas flechas que voam, e o brilho fulgurante de vossas lanças. Vós calcais a terra em vosso furor, com a vossa cólera esmagai as nações. Partistes para a guerra, para a salvação do vosso povo, para a salvação do vosso ungido. Derrubastes o teto e a casa do ímpio, puseste a nu os seus fundamentos até a base. Transpassaste com a vossa seta a cabeça dos príncipes, e que precipitavam para nos dispersar, soltando gritos de alegria, como para devorar, infeliz em seu retiro. Lançaste vossos cavalos através do mar, no turbilhão de muitas águas. Ao ouvir esse tumulto, minha entranha comoveram-se, e ao seu ruído meus lábios tremeram. E cárie penetra nos meus ossos, e meus passos vacilam debaixo de mim. Esperei em silêncio o dia da aflição, que há de se levantar sobre o povo que nos oprime, porque então a figueira não brotará, nulo será o produto das vinhas, faltará o fruto da oliveira, e os campos não darão de comer, não haverá mais ovelha no aprisco, nem gado nos estábulos. Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor, e encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Javé, meu Senhor, é minha força, Ele torna meus pés ágeis como os das corças, e me faz andar sobre os cimos. Ao mestre do canto, para instruir-me para os instrumentos, ou melhor, de corda. Cada frase dessa, ele teve a visão quando ele clamava a Deus por justiça da terra. E olha quanto o mar evapora, os rios partem, as estrelas desintegram, as cidades estremecem, os ossos ficam cariados, e etc. Mas Deus, diante dos lamentos de Abacuque, ele morre, conclamando isto. Deus transfere para a sofonia, e a resposta da oração daquele profeta vai acontecer no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Vamos encerrar agora, vendo o que Deus respondeu, não mais para Abacuque, mas para o outro que sucede depois dele. E é isto mesmo, gente, que Deus está fazendo nesses últimos tempos. É preciso nos tornar homens aliançados com Deus. Capítulo 3, versos 9, olha a resposta que Deus dá ao povo, não mais na boca de Abacuque, mas na boca de Sofonias. Sofonias 3:9. Então direi aos povos, então darei aos povos o que? Lábios puros, para que invoquem todo o nome do Senhor, e os sirvam no mesmo espírito de zelo. De além dos rios de Etiópia
virão os meus adoradores, meus filhos dispersos, trazer-me a sua oferta. Naquele dia não será mais confundida por causa de todos os pecados que cometestes contra mim, porque então tirarei do meio de ti teus fanfarrões arrogantes. Não te orgulharás mais no meu santo monte. Deixarei subsistir no meio de ti um povo humilde e modesto, que porá a sua confiança no nome do Senhor. Os que restarem de Israel se absterão do mal e não proferirão a mentira. Não se achará mais em sua boca língua enganosa, porque serão apacentados e repousarão, sem haver quem os inquietes. Olha o que a Bíblia diz: solta gritos de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegre-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. Porque, gente, versículo 15, todos: o Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti, não conhecerá mais a desgraça. Naquele dia dir-se-á em Jerusalém: não temas, Sião, não enfraqueça os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti. De que jeito? Como um herói salvador. Diga glória a Deus. Amados, se isto é verdade, você não vai viver mais embaixo de depressão. Se você aceitar o Senhor, este teu coração não disparará mais, porque o Senhor vai estar conosco e vai afastar o opressor da tua vida. Mas, gente, acredite nisso e diga comigo: Senhor, eu quero esta aliança. Se você quiser, se não, fique calado. Diga: Senhor, eu quero esta aliança. Senhor, eu preciso desta graça. Senhor, eu preciso desse poder. Leiam agora de pé, todos o versículo 17. Leiam bem forte, para que quem estiver lá em casa escute com a gente. O Senhor teu Deus está de que jeito? No meio de ti. Gente, não é mentira, não. A Bíblia está dizendo que o Senhor vai restaurar um resto dessa gente e vai fazer uma aliança com nós. Agora pergunta para o teu irmão: você quer se comprometer com esta aliança com o Senhor? Pergunta para ele. Ô gente, vocês querem esta aliança? Gente, vocês querem essa aliança, meu compadre? Então é preciso entrar nesta aliança. Não é a tua soja, não é o teu boi, não é a tua casa. Você viu Deus dizendo: ai daqueles que ficam aí preocupados com casa, ai daqueles que ficam preocupados com carro, ai daqueles que ficam preocupados com o ano que vem, em comprar e vender. Ah, hoje eu não posso porque hoje eu tenho que trabalhar. Deus, você me perdoe, mas hoje é domingo e eu tenho que colher. Você não tem que colher coisa nenhuma no dia do domingo. O dia do domingo é o dia do Senhor, e a Bíblia diz: rogue para que esse dia não seja no inverno, ou na primavera, ou na aurora, porque, irmãos, isto significava o dia do descanso. Agora imagine, se Cristo vier no domingo, como Ele ressuscitou, tudo indica que o Senhor virá no dia do Senhor, e para nós, igreja, o dia do Senhor é um domingo. É uma chance que nós vamos ter. Talvez no sábado é um preparo. E você já imaginou se ele vier amanhã? E se amanhã essas horas o céu começar a tremer? Está pronto para subir? Está pronto, sobrinha? Então
Então se vire, minha filha. Está pronto, Joãozinho? E se ele vier amanhã? Eu sei que você está duvidando tudo. Ah, você acha? Eu também não sei. E se vier? Ele vai vir. A Bíblia está dizendo que ele está no nosso meio, como um herói guerreiro. Só que ele está em espírito. E para buscar o espírito dele que está em você, ele tem que buscar você também. Você e o espírito dele que ele deu para você. Você está com o espírito de Deus. Eu não sei o que você está arrumando com o espírito de Deus. Jó disse que nós temos que devolver a Deus o que é de Deus. Pergunto para o irmão, onde você pôs o espírito que Deus te deu para você? Você está cuidando do espírito ou você está jogando fumo em cima desse espírito? Você está jogando pinga em cima desse espírito? Você está jogando adultério em cima desse espírito? O que você está fazendo com o espírito de Deus? O que você está fazendo com o espírito de Deus? Amados, suprimirei o que te feriram, tirarei a vergonha que pesa sobre ti. Você pode imaginar o que o diabo já fez com a tua família, com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho. O maldito pega o filho da gente, enfia embaixo de uma condução, o filho sai bonitinho, volta tudo esmagado. Eu atendi uma mãe aí no estado de São Paulo. Gente, não tem quem não compadece. Meu filho saiu pleno e volta tudo moído. Isso é uma humilhação, gente. Isso é um escárnio. E uma corja de demônio grita aos pés do teu ouvido: está vendo? Cadê o teu Deus? Adiantou você rezar? Adiantou você ficar feito bobo lá na igreja? Por que teu Deus não te defendeu? O mundo esquece que os demônios estão soltos aqui, e o povo esquece que a luta contra esse demônio não é pequena. E as pessoas pensam que indo na missa de 8 em 8 dias já resolveu todo o problema, está tudo consumado. E não está. A tua missão tem que ser todos os dias. Você tem que estar em aliança todo dia. Você não pode mover um dedo sem entrar na aliança com Deus. Você sabe lá o que vai vir contra você aquele dia? Por que desses roubos? Por que dessas mortes? Você pensa que você já não teve na mira de Satanás muitíssima vez para ele acabar com a tua vida? E por que ele não acabou? Porque você tem alguma ramificação de aliança. E por que acabou com o que era dos seus? Para te dizer que a aliança que você tem, ela está defasada. Qualquer situação dessa te faz pensar em Deus de forma diferente. E Deus não poupou nem Jesus Cristo. Ele não vai poupar teu filho, teu neto, teu irmão, teu cunhado, sua tia, sua mãe, seu pai, ninguém. Desde que aquilo sirva para te trazer de volta para a casa dele. E quando hoje alguém sair dessa terra, não é mais para chorar, gente. Já foi o tempo que quando alguém morresse, chorava. Agora quando alguém morrer não é mais para chorar, é para fazer festa, porque sair desse mundo é o melhor negócio que tem. Paulo chegou a dizer: viver é missão, morrer é lucro. Amados, vamos terminar o texto. Versos 19, leia bem forte: exterminarei naquele dia todos os seus opressores, salvarei os coxos, recolherei os dispersos, farei deles um objeto de louvor, e da sua vergonha uma glória para toda a terra. No tempo em que eu vou reconduzir, no tempo em que eu vou recolher, porque farei de vós um objeto de glória e de louvor entre todos os povos da terra, quando eu tiver realizado a vossa restauração sobre os vossos olhos, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palma, porque irmãos e irmãs, bem forte mesmo, o Senhor Jesus vai renovar a face desta terra, e Ele vai renovar o teu coração também. E eu tenho a certeza, essa tarde, quando nós estivermos orando para a quebra das maldições,
E quando estiver orando, para você esquecer a vergonha que você já passou, dos pecados da tua família, vosso mesmo, do teu trabalho, Deus vai te trazer na tua imagem, esta tarde, as mesmas visões que Ele trouxe para Abacuque. Você vai ser restaurado pelo este Cristo, o Senhor vai te libertar. Ele prometeu aqui: eu vou restaurar, eu vou afastar a vergonha. É a palavra de Deus. Deus vai restaurar teu coração ficará um coração de criança. Deus vai restaurar sua mente. Essas perdas que você teve na tua vida, que hoje você não consegue de forma alguma se consolar, hoje Deus vai passar um apagador na sua mente. Hoje o Senhor vai restaurar a tua alma, o teu coração, e vai fazer de você um porta-voz dele. Acredite nisto, e se acredita, diga amém. Irmão, aonde você for, você há de levar este sinal de Deus na vossa vida e no vosso coração. Vamos então agora glorificá-lo a Deus, cantando a música que vocês pegaram aí, agradecendo ao Espírito Santo de Deus por mais esse tema, e este tema que fala das 5 maldições que o profeta recebeu para anunciar estes tempos. Então vamos nos livrar de cada uma delas. Lá na tua casa, você reviva o texto e tente anotar em qual dessa situação você encontra. Enquanto eles pegam o tema da música, só um segundinho para você ver ali onde estávamos estudando. Ai daquele que amontou um bem alheio. Tudo que dentro de você foi injustiça, comece a reparar. Comece a reparar também. Ai daqueles que procuram lucro criminoso. O que é um lucro criminoso? É quando esse objeto vale 5 e você cobra 8. Se você cobrar 5, você estaria ganhando 1. Mas se você cobrar 8, você está ganhando 4. Então você arranca 3 do teu irmão e começa a construir para você. Isto, no mundo do comércio e no mundo da lógica desta terra, é ser uma pessoa esperta que cresceu com o seu comércio. Mas isso para a Bíblia é um lucro criminoso. Você pode imaginar o que será desses políticos, você pode imaginar o que será desses empresários que esmagam e não pagam, o dinheiro que é vindo para a saúde, eles enfiam no bolso e não dá a saúde, e vão comprar, vão fazer depósito em outros países. Você já imaginou desse que compra por 5 e quer vender por 100? Você já imaginou? Você já imaginou o índice de imposto que é colocado, a injustiça dos impostos? Você imaginou quando o Senhor Jesus pedir conta de todo o CPMF dos bancos? Você já imaginou quando o Senhor Jesus vir pedir todo o dinheiro do pedágio das estradas? Aonde está escrito na palavra de Deus que era para o homem colocar um pedágio para cobrar do mesmo homem para ele navegar? Você já imaginou quando o Senhor Jesus vem dizer: com ordem de quem você criou uma lei para andar até 80 só, quando vocês andavam em 200 por hora? E que os homens que criaram esta lei estiver diante do trono de Cristo. Você já pensou que será dos médicos quando o Senhor disser: com ordem de quem você laqueou as mulheres, colocou DIU, inventou anticoncepcional? Que dia que eu vos dei ordem de você interromper a vida que eu dei aos meus lá na terra? Com que ordem? Você já imaginou quando o homem tiver que prestar conta disto? Você já imaginou quando o homem tiver que estar diante de Jesus Cristo e ele te colocar nu diante dele, arregaçando o teu vestido até a tua cabeça, e te fazer uma pergunta: com ordem de quem você deu o teu corpo para outro homem?
e o teu corpo para outra mulher, sendo que eu não te dei esta ordem. Diga para o vizinho: você está escutando, bendito? Ô gente, vocês estão escutando? Você está escutando? Você está escutando? Gente, vocês estão ouvindo? Você que filma está ouvindo? Você que prega está ouvindo? Claro que eu estou. Ô gente, vocês estão escutando bem isto? Esse recado vem do céu, viu? Não vem de camelote, não. Você está escutando, rapazinho? Por isso você cuida desse corpo, senão você se rala tudinho. Meninas, mulheres, Deus está cobrando isto, gente. O tempo é de conversão. Está escutando, meu compadre? Meu compadre, o senhor está escutando? Isso não é brincadeira. Então já está na hora da gente começar a estudar a palavra. Eu quero ver o que Deus vai me dizer. Eu quero ver o que Deus vai pedir de mim. Você alimenta essa maldita depressão, essa dor na tua costa, essa dor na cabeça, esse disparo no coração. Isso você alimenta e cuida. Você fica dando remedinho para a depressão. Isso é tratar do diabo dentro de você? Gente, eu não estou mentindo, não. Isso é loucura para os intelectos, mas é sabedoria de Deus. O diabo te oprime e você dá remedinho para ele. Expulsa essa maldita depressão dentro de você. Eu vim para que você tenha vida. Eu dou meu corpo como alimento para a tua alma. Eu comungo Cristo, mas ao mesmo tempo comungo cigarro. Qual Deus que você está comungando? Comungo o sangue e comungo a pinga, a cerveja, o uísque, e não tem nada a ver. Mas como? Diga para o irmão: você está escutando, bendito? Comunga o corpo de Cristo e comunga o corpo da irmã, do irmão. Vai para os motéis. Você acha que Deus vai te responder em aliança como? Bota em fuga essa situação, converta, dobre teu joelho, grite, chore, lamente, mas faça o que Baruque fez. Até quando eu vou ficar nessa situação? Senhor, me liberte, agora e para sempre. Erga tua mão para Deus, e erga teu coração.